10h33, de volta aqui na Boca do Povo, recebendo agora a visita do deputado estadual do União Brasil, Marcos da Rosa. Deputado, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui contigo novamente. São os dias que o deputado está aqui na cidade, falando com o seu eleitor diretamente, que é segunda e sexta-feira, né? Final de semana. E sempre acarreta muito trabalho, agenda lotada, né, deputado? Exatamente. Os últimos dias, especialmente, foram muito corridos. Eu estive em Brasília também, exatamente para falar sobre aquele tema que nós estávamos conversando aqui em off, sobre as escolas cívico-militares. Participei do primeiro seminário de gestores de escolas cívico-militares em Brasília, promovido pela Associação Brasileira de Escolas Cívico-Militares. Foi muito interessante, até porque é um tema, uma bandeira nossa aqui em Santa Catarina. Nós estávamos falando também aqui sobre a frente parlamentar que nós criamos, que é exatamente a frente que nasceu a partir de um requerimento de minha autoria, de apoio às escolas cívico-militares. Enfim, os dias são corridos. Ontem estive o dia inteiro na região de Joinville, mas hoje estou aqui em Blumenau. Faz parte, né? Correria. O senhor disse que no começo, quando assumiu lá na Assembleia Legislativa, que ia tentar se adaptar a essa diferença que é o parlamento local, né? A Câmara de Vereadores, para um parlamento estadual onde o senhor tem um olhar variado para o estado inteiro, né? É verdade. E um estado grande como é o estado de Santa Catarina. Mas eu gostaria de começar a falar com o senhor justamente sobre essa questão, essa preocupação que o senhor traz com a questão da escola cívico-militar, né? Foi criada aí, através do senhor, uma frente parlamentar para discutir melhor essa questão. Se busca muito a ampliação da oferta dessa escola em todo o estado de Santa Catarina, mas o governo federal assina com propostas que vão contra a ampliação, né, deputado? Exatamente. Importante que se diga também, nessa palestra, nesse seminário que eu participei em Brasília, um dos palestrantes era exatamente o coronel, que era o diretor nessa diretoria de apoio às escolas cívico-militares do MEC, que foi extinta agora pelo atual governo federal. E isso que gerou uma grande preocupação, foi essa extinção dessa diretoria dentro do MEC. Exatamente, há uma grande preocupação, inclusive, com uma possível extinção das já existentes. Não quer dizer que essa extinção da diretoria no MEC signifique uma extinção das escolas já existentes, mas há uma preocupação e foi exatamente por isso, para resguardar, para trabalhar em favor das já existentes e também tentar ampliar a criação, a abertura de novas escolas, que nós criamos essa frente parlamentar em Santa Catarina. Eu estou muito feliz, porque vários deputados já manifestaram apoio, querem fazer parte, são entusiastas da Escola Cívico-Militar. Nós temos aqui em Blumenau, vocês sabem disso, nós temos tanto o Colégio Militar, aqui mesmo no centro, na Pedro II, ao lado, né? E também nós temos lá na Vila Itopava, daí a Escola Cívico-Militar. E nós precisamos preservar, porque todos os números, todos os índices são favoráveis. São positivos. Né? Positivos. No próprio site do MEC está lá falando, então as pessoas podem procurar. Onde as escolas são implantadas, o índice de violência verbal diminui quase 100%, violência física quase 100%, evasão escolar quase 100%, a segurança local na comunidade diminui também quase 100%. Então todos os números são favoráveis, isso sem falar da fila de intenção de vaga. Os pais, a maioria, todos querem, né? Eu sou pai de 3 filhos. O que eu mais gostaria é que os meus filhos estudassem numa escola como essa, porque eu sei que lá eles incentivam, eles apoiam, eles trabalham a questão da disciplina, do respeito, a hierarquia e a segurança, né? Eles não admitem de forma alguma, não tem lá o tráfico de drogas, a violência e por aí vai. Então, é por isso que nós queremos trabalhar esse tema
Como disse, estou muito feliz porque vários deputados estão apoiando e nós estamos num cronograma de visitas nas cidades. Nós vamos ter agora, ainda nesse mês, na cidade de Mafra, uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir a implantação de uma escola. Foi solicitado lá pela vereadora Dircilene, que nos procurou, e já está marcada essa audiência pública, porque ela acontece assim, viu, Jorge? A gente vai na cidade, faz uma audiência pública, o prefeito e a Câmara de Vereadores aprovando, então é encaminhado ao governo federal, ao MEC, uma solicitação, e aí todo esse trâmite acontece. E como disse, se Deus quiser, vai dar muito certo aí em várias cidades. Deputado, lembrando que esse ano forma-se a primeira turma aqui do terceirão da Escola Cívico-Militar de Blumenau, ou seja, um ciclo se completando, é o primeiro, né? Exatamente. Aqui da Escola Cívico-Militar de Blumenau do Centro. Mas eu tenho um questionamento para o senhor, porque a escola é comandada pela Polícia Militar e Polícia Militar é do Estado, não do governo federal. Mesmo assim, o governo federal poderia interferir, até porque a escola é ligada à rede estadual de ensino, né? Uhum. Pode ser pela Polícia Federal, Bombeiro Militar ou também por soldados do Exército. Sim, né? mas no nosso caso aqui é a PM, né? A PM, exatamente. Mas há um aporte financeiro do MEC, do governo federal. Agora, uma notícia boa. Já conversei com o governador Jorginho sobre o assunto também. Já conversei com o secretário de Educação do Estado, o professor Aristides, e eles querem, caso aconteça esse rompimento com o governo federal, eles querem adotar pelo governo do Estado. Ou seja, mesmo que o repasse não venha mais Exatamente. do MEC, né, para a manutenção dessas escolas, ou parte da manutenção dessas escolas, o governo então cobriria Exatamente. essa ausência para manter o sistema em funcionamento. É um projeto tão bom que o governo do Estado já sinalizou positivamente, talvez, Jorge, com um outro nome, não com Escola Cívico-Militar, porque tem muita gente que choca, né? Fica chocado com esse nome, militar. Eles acreditam que... Acha que é para a formação de militares. Acreditam que é a militarização. A proposta não é a militarização. Então, com os mesmos moldes, com os mesmos princípios, os mesmos valores, mas talvez com uma nova nomenclatura, escola cívico-cidadã, algo nesse sentido, o governo do Estado adotaria isso e a gente daria continuidade a esse excelente projeto. Bom, aí a outra boa notícia é que a Assembleia Legislativa agora tem uma frente parlamentar para acompanhar, verificar e garantir a manutenção dessas escolas, né? Exatamente, e essas frentes parlamentares são muito importantes porque há um engajamento, a gente mobiliza a estrutura da Alesc, faz uma frente de trabalho, visita os municípios, conversa com todos os agentes envolvidos e dessa forma a gente valoriza um projeto como esse, que é tão importante. Bom, além desse assunto que o senhor está empenhado, como é que está sendo esse início de trabalho na Assembleia Legislativa, deputado? Nós temos vários temas mais pontuais como este, nós temos também, e eu já tenho percorrido vários municípios, tratando também de um outro assunto que afeta uma outra frente parlamentar também que nós criamos, que é a Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas, que é outro tema que o governo federal também se manifesta contrário. E as comunidades terapêuticas, elas estão lá na ponta, cuidando das pessoas, recuperando as pessoas que em determinado momento tiveram um envolvimento com o submundo das drogas. E você sabe, quando uma pessoa, infelizmente, se envolve com as drogas, ele sofre. Há estudo aí que dá conta que pelo menos 20 pessoas do ciclo de convivência são afetadas juntamente, e a sociedade de um modo geral, porque esse pessoal, ele acaba cometendo pequenos furtos, enfim, tudo para alimentar o vício. Então, as comunidades terapêuticas, como nós temos aqui em Blumenau, o CTV, o Serene, Jovens Livres, né? Os Jovens Livres, na verdade, é ali em Gaspar, acabam cuidando dessas pessoas, e nós temos vários testemunhos. As estatísticas dão conta de que pelo menos 60, às vezes até 70% dessas pessoas são recuperadas nessas comunidades terapêuticas. Então esses temas são pontuais, mas nós temos temas muito, muito sérios, e aí que é para toda Santa Catarina. Eu, nessa semana, tive
uma conversa muito boa com o comandante da Polícia Militar, que inclusive é da Rosa também, né? O comandante, o coronel Aurélio José Pelosato da Rosa. E ele... Mas não é parente. Olha, ele disse que talvez sim. E ele disse o seguinte: nós temos hoje um déficit de mais de 1.000 agentes da Polícia Militar no nosso estado, pelo menos 1.000. E ele me mostrou algo que é assustador. Na hora ele puxou lá num sistema, tinha cidades que tinham somente 2 agentes militares em operação naquele momento. 2. Portanto, se alguém estivesse assaltando um bairro e outro ao mesmo tempo, ou se tivesse uma briga, uma violência doméstica, ou até mesmo alguém para ligar, precisa ter alguém lá no 190, então o risco de não ter ninguém para atender seria muito grande. Então nós precisamos urgentemente melhorar, e aí é o governo federal do estado, perdão, que tem que fazer isso, mas daí nós, da população, e nós, representantes da população lá na Alesc, precisamos cobrar isso, propor o aumento urgente, porque isso já vem sendo, essa defasagem vem já há bastante tempo. E a gente precisa, na verdade o governador Jorginho tem muitos desafios, né? Além desse, muitos outros. As nossas SCs estão precárias, eu acabei de vir do Oeste Catarinense, fui até a divisa com o Paraná, né, Chapecó, enfim, e muitas crateras, muitos buracos, alguns buracos assim que se você não desviar, você destrói o carro, destrói o veículo. E então o desafio é muito grande, e tem essa questão também da segurança pública, do número de efetivo da Polícia Militar, que nós precisamos com urgência, porque a bandidagem, Jorge, eles procuram pelas cidades que não têm o policiamento para irem até lá e cometerem os seus crimes. Então tem muitos temas assim que são afetos a toda a população catarinense, e nós precisamos, além de identificar, lutar e de forma planejada, buscar a unidade lá. Nós temos uma frente parlamentar nossa aqui também da região, né, com os nossos, além de mim, os outros 3 deputados estaduais, o Napoleão, o Egídio e o Ivan Nats, e nós queremos de forma coordenada. Eu visitei ontem de manhã, embora eu tenha ido para Joinville, de manhãzinha cedo eu estava aqui no Hospital Santo Antônio, conversei ali com o Juliano e com o Dirceu, e nós vimos as necessidades e conversamos também sobre sobre a importância de nós, aqui, deputados da região, trabalharmos de forma planejada, coordenada, para resolvermos os problemas regionais. É possível avançar desde que sigam o mesmo caminho, o mesmo objetivo, né? E de forma, como o senhor falou, bem coordenada. Uhum. Isso é possível. Sobre a questão da segurança pública, deputado, os avanços necessários vão muito além da melhoria do efetivo. Parece ser um tabu Brasil afora, né? É difícil você ir numa cidade que não questiona a falta de policiamento. Uhum. Se é que existe alguma cidade que não questione a falta de policiamento. Por aqui em Blumenau, se falando aqui de Blumenau também, a gente tem a estrutura da Polícia Civil muito defasada, né? Delegacias com uma estrutura que necessitariam urgentemente de melhorias, e o nosso complexo penitenciário que não avança. A gente tem lá a penitenciária industrial, mas não tem ala feminina, não tem o presídio, e a coisa não sai do lugar. Patina, não avança. Exatamente, e há também uma luta, muita gente não sabe, do comando local da Polícia Militar de tirar aquela base ali da Almirante Tamandaré, pega a enchente, enfim, está muito precária aquela base. Eu tive uma boa conversa com o diretor aqui da escola, do Colégio Militar, e nasceu uma ideia muito, muito boa de solicitar esse colégio, esse espaço, para funcionar como base da Polícia Militar, e quem sabe a escola Pedro II, aquele espaço, passar então para a escola militar. Enfim, tem vários projetos, tem propostas, nós temos espaço em Blumenau para dar uma melhor condição para a Polícia Militar, que são, a polícia é amiga da população. Eles fazem aquele projeto, o ProERD, não sei se você já participou, Jorge, sim, de uma formatura do ProERD. Acompanhei várias vezes. É muito bacana, é um trabalho de base, um trabalho que educa,
que forma cidadãos responsáveis, longe das drogas, aprendendo a dizer não para essa turminha que vem aí infernizando, né, essa geração, enfim. Então nós precisamos ser parceiros da Polícia Militar e lutar por melhores condições para que eles continuem cuidando da nossa população. O combate à drogadição vai muito além apenas do policiamento, vai da educação e por aí afora, né? É uma rede que tem que se unir para conseguir diminuir, quem sabe um dia, que é um sonho, né? Chegar a exterminar esses problemas que são causados pela drogadição. O senhor falou de infraestrutura, deputado, e o Estado inteiro está procurando o governo, o governador, o secretário de infraestrutura, pressionando os representantes, os deputados, eu acho que é uma unanimidade lá, né? Para a garantia do repasse do Plano 1000, pelo menos das obras que já foram iniciadas. É o caso aqui de Blumenau, que iniciou muitas obras através do Plano 1000 e que correm risco de não ter continuidade por falta de repasse, né? Como é que o senhor está acompanhando tudo isso? Como é que está pressionando lá no governo para pelo menos essas obras que já começaram e aqui são muitas, né? Elas consigam andar e serem encerradas? Então, essa é uma das ações coordenadas que nós estamos fazendo. Então, aqui eu agradeço aos deputados estaduais, aos colegas, especialmente o Napoleão, que foi quem organizou tudo isso, envolveu tudo a gente, todos nós, outros deputados, inclusive o prefeito Mário esteve numa reunião conosco em Florianópolis, e é fato. No governo anterior, no governo passado, nós tínhamos somente uma obra do governo do estado aqui, que era a Via Expressa, que vai virar a SC 108, e ela ficou parada, na verdade, quase 4 anos. Exato. Agora ela está em andamento, né? Infelizmente está muito devagar. Aquele andamento que a gente conhece, de forma vagaroso. acanhada. Mas nós não podemos permitir, talvez seja essa a obra mais importante do governo do estado, até porque nós precisamos municipalizar a rua Dr. Pedro Zimmermann, que hoje é a SC 108. Nós temos já, o prefeito Mário tem, né, a equipe técnica aqui, já tem um baita de um projeto, e nós precisamos do recurso, né, para que realmente essa obra saia do papel. Vai ser um marco aqui para Blumenau essa obra. E aí nós temos que continuar essa nossa luta. Não é só Blumenau, você sabe disso. Muitos outros municípios acreditaram nessa proposta. Tem muitas obras paradas. Tomara que não, mas se o governador atual não der continuidade a essas obras, vai ser muito ruim, porque vai ser muito dinheiro jogado fora. E quando você começa, nós estávamos aqui em off conversando sobre construção, né? Exato. Sobre construção. Imagine você pegar parte do seu orçamento, do seu suor, e fazer o fundamento de uma casa e depois deixar lá abandonada e não fazer mais. Então é isso que acontece. As pessoas às vezes não sabem disso, mas na gestão pública é a mesma coisa praticamente da gestão privada, da administração privada. Você precisa planejar primeiro antes de fazer. Por isso que a gente fala muito em planejamento na área da administração. E a gente não se planeja assim para 1 ano somente. Não, é para 10 anos, para 20 anos, 30 anos. E, infelizmente, ao meu ver, até que se prove o contrário, essa questão do Plano 1000 não passou de uma ação eleitoreira. Infelizmente, muita gente acreditou. E aí a gente está pagando o preço nesse momento. É dinheiro público, é dinheiro dos impostos da população. E agora está o desafio aí do governador e dos deputados, os atuais, para podermos realmente lutar para que tenha o menos prejuízo possível, né, em razão dessa falta de planejamento do Plano 1000, e lutar para que realmente, especialmente aqui na nossa cidade e região, as obras aconteçam. Eu recebi ontem, Jorge, deixa eu te testemunhar algo aqui, recebi uma ligação de um suplente de vereador. Eu até vou planejar para a semana que vem, marcar uma ida até ali em José Boatê, porque segundo essa denúncia, a barragem ali, na verdade, continua a mesma há anos.
funciona de forma alguma. Nada. E nós estamos à mercê aqui da sorte. Exatamente. Então, Blumenau, uma cidade tão importante no cenário nacional, né? Não falo até só estadual, e é uma das nossas grandes preocupações a questão das cheias, das enxurradas e as barragens, porque tem esse dilema, esse impasse com os indígenas que precisam, que querem o olhar do Estado, essa enrolação sempre. E nós precisamos resolver esse problema. Então eu preciso ser um agente de conciliação, alguém que vá até lá para procurar resolver esse problema. Inclusive nós vamos ter uma reunião promovida pela ACIB, aqui em Blumenau, já está marcada, e um dos assuntos é exatamente esse. Eu já quero ter algumas respostas para eles ali. Chega de ano após ano a gente ficar falando sobre o mesmo tema e nunca se resolve. Deputado, sobre a questão das obras em andamento do Plano 1000, o que o governo tem repassado para vocês? Eles têm dificuldade. O governo de repassar os recursos, aqueles que deveriam ter vindo e não vieram. Exatamente, porque eles falam o seguinte, Jorge, né, muita gente não sabe como funciona o orçamento público. Exato. No orçamento público tem que haver uma previsão orçamentária de um recurso, precisa estar no PPA, que é o plano, que é o PPA, né, que é o plurianual, projeto plurianual, que é de 4 anos, aí tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essas 3 peças orçamentárias, elas precisam ser alimentadas. E o Plano 1000 não respeitou isso aqui. Então, por isso que a gente disse que não passou de uma ação eleitoreira. Não estava. Né? Nós temos, por exemplo, eu recebi lá do pessoal de Laguna, uma reclamação, o pessoal desesperado, porque lá tem uma parte da cidade que ela é ligada, que é lá o farol, né? Ela é ligada ao resto da cidade por uma balsa. Olha só, 2023 e o pessoal vive que nem indígena lá. Ainda, precisa de balsa para atravessar. E o governador, o ex-governador, foi lá e disse que ia fazer a ponte. Só que agora receberam a notícia que não, essa ponte não vai sair coisa nenhuma, que era só discurso. E não se pode brincar dessa forma com a população. E aí eles estão entrando em contato com a gente, deputados, conosco, dizendo, olha, a gente precisa do olhar de vocês, da atenção, porque é muito sofrimento para a gente que está aguardando há décadas por essa ponte. Então, o governo do Estado tem dinheiro, mas tem que planejar, né? E nós precisamos sim cobrar. Eu acredito que o governo está muito bem intencionado, o governador Jorginho. É claro que ele precisa do recurso e com a união aí da Assembleia Legislativa também, a gente olhando sempre na mesma direção, nós vamos conseguir sim resolver pelo menos os grandes problemas, as principais obras, não todas evidentemente, da nossa região e de todo o estado. E no meio de tudo isso tem as promessas de campanha, né, deputado, que a gente não pode esquecer, né? Por exemplo, acabar com a fila de espera por cirurgias eletivas e com os exames mais complexos, e aquela questão também da universidade gratuita do sistema CAF. Então, de um lado se precisa de recursos para poder dar continuidade a uma promessa mal feita, um engano, seja lá, mas são obras que estão em andamento e, como o senhor diz, não pode se enganar a comunidade. E de outro tem as promessas de campanha para serem cumpridas. Essas propostas do governador Jorginho, essas duas que você cita, tanto o fim dessa fila de espera por cirurgias, isso é uma questão humanitária, né? Isso aí eu parabenizo o Jorginho. Inclusive, estava no meu material de campanha, a luta pelo fim das filas. Uma vez eu fui em Joinville, fui lá numa reunião e encontrei uma senhora tinha mais ou menos uns 60 anos com uma tipóia, né, no braço. Perguntei para ela o que tinha acontecido, ela falou o seguinte: ganhava um salário mínimo de aposentadoria, teve que fazer um empréstimo de R$13 mil na Via Cred para poder fazer a cirurgia, porque já estava mais de 2 anos aguardando e não suportava mais a dor. Jorge, isso é de chorar. Então, é esse tipo de coisa que o Jorginho quer terminar. E está em andamento, né? Com a ajuda da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, uma união de esforços para resolver este problema, que está indo
está indo muito bem. E tem também a universidade gratuita. E aí a gente já teve várias reuniões, especialmente com o pessoal do Sistema CAF. Eu recebi já a reitora Márcia pelo menos 3 vezes lá na Alesc, conversamos longamente, nós estamos empenhados nisso também, mas é um grande desafio, porque esse talvez seja mais difícil porque seria para todos, viu, Jorge? Então, pois então. Inclusive para aquela pessoa que faz medicina aqui e tem condições, né? Então essas pessoas também estão interessadas na universidade gratuita e eu temo que o Jorginho não consiga na íntegra trazer, efetivar esse projeto, essa intenção dele, mas pelo menos parte disso ele vai conseguir fazer sim, é muito bom. Imagine você, Jorge, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que sonha por uma medicina, odonto, entre engenharia, enfim, direito, e é uma realidade distante dele, da situação, porque ele faz um estágio, ganha ali menos de R$1.000 por mês, como que ele vai fazer isso? E a faculdade é caríssima. É muito cara. E aí vem o Estado e estende a mão. O Jorginho tem uma proposta de ter uma prestação, uma contraprestação de serviço da população, desses formandos, no caso, prestando serviço em alguma unidade de saúde, em uma prefeitura, trazer uma contrapartida para a população. Então isso é muito importante, são propostas excelentes do governo e que nós vamos ajudar, estamos empenhados em ajudar sim. A proposta inclusive, lá na frente vai trazer um resultado muito positivo, principalmente para o serviço público, que vai ter mais pessoas trabalhando nesse sentido, porque tem que devolver isso em horas de trabalho no serviço público. O problema é que o governo tem que colocar na frente, Uhum. E nessas condições, como começa esse novo governo do Estado aqui com tantos problemas, é que a gente não sabe se ele vai cumprir no prazo que ele mesmo determinou, segundo semestre deste ano. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre política. Eu queria que o senhor analisasse a federação partidária entre União Brasil e Progressista. Essa possibilidade existe, está praticamente selada, E qual é a opinião do senhor? Olha, o PP e o União Brasil são 2 partidos que têm mais ou menos o mesmo viés ideológico, Partidos de centro-direita, conservadores no costumes e também liberais na economia. Eu acho que uma proposta, uma visão minha, particular, muita gente pensa da mesma forma, que há um excesso de partidos. Então, seria caminhar nessa direção de diminuir o número de partidos, Porque, embora se mantenha na federação as siglas partidárias, mas numa eleição funcionam os 2 partidos como um só, E também tem que ficar durante os 4 anos de mandato nesta federação. Então, eu particularmente sou favorável. Não conseguiria te dizer hoje se vai acontecer ou não, porque parece que lá em Brasília tem muita divergência, principalmente na questão da gestão, de como vai acontecer e tal. É muita questão de poder, no partido. Sempre tem, todo partido. Então isso é bem complicado. Mas eu sou favorável. Nós tivemos uma boa reunião ali em Florianópolis, inclusive o senador Amin estava presente, o Jean Loureiro, enfim, as 2 bancadas, tanto a do PP quanto a do União Brasil, estavam presentes. Todos se manifestaram favoravelmente. Eu espero que aconteça. Vai ser muito bom aqui, inclusive, para Blumenau, na próxima eleição. Pois é, que reflexo isso pode ter na próxima eleição municipal? Eu não saberia te adiantar hoje, Jorge, a questão de nomes, mas com certeza vai ter Se a federação for confirmada... Mesmo que não confirme, já tem, O PP tem grandes nomes e a União Brasil tem grandes nomes aqui para Blumenau. Mas se consolidar a federação, então, nem se fala. Fica muito bom, muito competitivo. Daria um otimismo maior. Aumenta, com certeza. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor. Um prazer recebê-lo aqui. A Itaberá, que é uma emissora integrante da Rede Bandeirantes de Rádio, está sempre à disposição também dos nossos representantes em Florianópolis para passar aqui para a nossa audiência, trabalho que é realizado lá na Câmara Estadual.
Ô Jorge, eu agradeço tanto a Itaberá, mas especialmente você, viu, que faz um serviço muito bacana aqui na cidade, alguém que através da rádio, através, enfim, da própria TV, você leva a informação, a boa informação para a população e sempre de forma democrática, né? Sempre convidando todos os agentes políticos, Obrigado. por exemplo, na relação com a política. Então, muito obrigado, né? Que Deus continue te iluminando aí para continuar prestando esse excelente serviço à nossa população. Muito obrigado, deputado estadual Marcos da Rosa, do União Brasil, conversou com a gente aqui na Itaberá, agora 11h03.